Oi, som testando. Herbert, Será que tá? Eu coloquei o meu, tu não quer colocar o teu preso também? Porque aí evita que fique tirando. Podemos? podemos. Oi, eu sou o Robson. Eu sou o Iaguito. E como vocês sabem, eu sou formado em filosofia, o Iago é formado em design, e a gente resolveu conversar. É conversar, gente. Não é fazer uma palestra no PowerPoint com 30 slides, não. A gente resolveu conversar sobre alguns assuntos que se interseccionam tanto na área dele quanto na minha área, e existem alguns temas que conversam entre si. E como a gente também usa esse canal como um lugar de exercício, tanto de competências quanto habilidades comunicacionais, a gente também trouxe um pouco das coisas que a gente pensa que sabe, ou acha que sabe, para conversar junto e, quem sabe, aprender um com o outro. E aí, qual foi a nossa ideia para esse vídeo? A gente pegou, como ele falou, esse tema que intersecciona essas duas disciplinas que eu penso que o design se intersecciona com todas as disciplinas, na verdade, Assim como a filosofia também. porque ele é muito interdisciplinar. Então, tanto na faculdade, eu trabalhei com engenheiro, eu trabalhei com arquiteto, eu trabalhei com engenheiro ambiental. São pelo menos, que eu conheço da minha área, ela é muito interdisciplinar, assim. Então, a gente procurou fazer esse vídeo e eu acho que talvez outros vídeos também sobre isso, porque é muito também sobre a gente falar um pouco sobre o que a gente estuda, o que a gente trabalha e deixar um pouco mais visível o que a gente faz. É exercitar para a gente não enferrujar, né? Eu penso. É, como o Iago falou, nessa questão da interdisciplinaridade, eu penso que hoje não exista uma área sequer que não converse com outras áreas e que não deva conversar com outras áreas justamente para sua atualização e principalmente pela atualização dos problemas que o nosso tempo nos coloca. E aí, gente, a gente comprou esses livros há um tempo já, que primeiro tinha comprado o livro da filosofia, que é esse aqui, e depois a gente adquiriu o livro do design. Tem que mostrar de perto. Tá tocando, Você gente. está focando, que é o livro do design. E aí, a gente fez. Quando a gente viu esse livro do design, eu não sabia que existia, acho que foi na feira do livro, não foi? De E aí é novo mesmo. 2025. Né, que a gente viu, aí eu falei, caramba, eu que fiquei interessado pelo livro do design, justamente para que eu entrasse um pouquinho em contato com, principalmente, as teorias que cercam o design, que fundamentam o design, para poder conversar também com o Iago, porque nem só de beijos na boca vive um relacionamento, né? Sobrevive um relacionamento. Então, eu pensei em fazer umas leituras, e aí depois que a gente teve essa ideia de eu fazer a leitura do livro de design e ele tentar fazer a leitura do livro da filosofia, lá porque a gente não conversa, então, sobre algumas informações prévias que tu já tem, alguns conhecimentos prévios que tu já traz da tua formação, e eu te coloco também algumas coisas, e nisso a gente aprende junto. E dentro desse livro, eu de imediato pensei em algo vindo das nossas conversas, desde os nossos cafés até as mesas de bar, que é a ideia de pensar. O Iago sempre me fala sobre um design muito funcional. Eu não sei se a área do design que fala sobre a funcionalidade é a ergonomia. É ela? É ergonomia. Pois é, e aí ele sempre fala muito sobre ergonomia, sobre a experiência do usuário no produto, não sei o que, não sei o que. E parece, e ao mesmo tempo tem um conflito muito grande, porque o design tem algumas pessoas, ou a maior parte das pessoas, confunde muito com arte, né? Que vai considerar que o design é arte. E a gente comprou também o livro da arte. Para depois a gente conversar, depois a gente vai discutir sobre o mesmo tema dentro das diferentes visões do que seja a arte, das teorias da arte. E é muito complexo essas confusões de dizer que o design pode ser artístico, ou que obra de arte funcional, sendo que em filosofia a gente já tem um problema muito grave de será que a arte é funcional? Será que a arte serve para alguma coisa, possui uma função para alguma coisa? Então, aí já começa um problema. E aí eu pensei, pensando sobre isso, meio que selecionei um tema baseado em Platão, principalmente quando Platão pensa na teoria das ideias,
quando ele pensa no mundo ideal, no mundo das ideias, nessa realidade ideal, que se contrasta e por vezes se complementa com a realidade sensível, que é essa que é passível de conhecimento a partir dos nossos sentidos, através dos nossos sentidos. Enfim, como a ideia disso aqui é virar uma conversa, a gente pode fazer leituras de alguns trechos, a gente pode comentar de algumas coisas, de alguns episódios de aulas que a gente fez. Como eu já ministro aula há muito tempo em filosofia, principalmente de Platão, Alegoria da Caverna e coisas do tipo, eu vou fazendo alguns links. Qual foi o ponto que tu selecionaste do teu livro do design para a gente conversar? Sobre a perfeição e se ela vem da beleza ou da funcionalidade dentro do design. Eu já quero uma caneta com caderninho, se soubesse que tinha trazido uma caneta com caderninho. Tá? Porque se eu não anoto o que eu tenho que falar, eu esqueço. Pode comentar como é que funciona essa ideia de perfeição no design, então. Na verdade, produtos de design nunca são perfeitos, porque eles nunca estão Cobrindo o microfone. finalizados. Um produto de design, principalmente marcas, elas estão sempre em atualização. Como surge tudo, né? Hoje em dia, o celular está sempre mudando todo ano, luminárias estão sempre mudando todo ano, mesas e sofás e cadeiras estão sempre em construção porque sempre tem um ponto que a gente pode melhorar. Então, pelo menos eu não melhorar em vejo vista de quê? funcionalidade. Então, o ideal do design seria o que funciona. Sim. A gente tem um lado do design que prioriza o estético e tem um lado do design que prioriza o funcional. A maior parte dos designers prioriza o funcional. Quando a gente fala sobre a priorização do estético, é mais quando fala sobre designs de marca, brand design, que a gente tenta puxar um pouco mais para esse lado estético, mas sempre também com a questão de que essa marca tem que funcionar, essa marca tem que comunicar o que a empresa, o que ela deve comunicar, entendeu? Me empresta teu celular para eu ir anotando algumas coisas, senão eu vou esquecer. E aí entra muito a questão de que o que torna aquilo perfeito é se tem um funcionamento impecável ou aquilo que emociona visualmente, sabe? Aí eu jogo essa pergunta pra ti. Tá, O que tu peraí. acha Eu tô sobre anotando isso? aqui o que eu... Já esqueci a terceira coisa que eu tinha pensado. Mas a palavra é muito forte. Fala, as coisas estão sempre... lembrei. Essa coisa das coisas estão sempre melhorando. Aí eu te pergunto, melhorando em vista do quê? E aí tu coloca, em vista do que é funcional, daquilo que possui... E aí vai bater na ideia do útil. Tem que ser útil de alguma forma, mesmo quando o estético é priorizado. Mas aí já tem 4 problemas. A ideia da perfeição, a ideia do que funciona, para que funciona, como funciona e para quem funciona, a ideia do melhorar, né? Melhorar em vista. Então, é sempre rumo a alguma coisa, eu estou sempre me dirigindo a algo. Por mais que eu não considere que haja a perfeição no design, necessariamente, se eu falo que eu quero melhorar o meu produto, melhorar o que eu estou fazendo, melhorar o resultado do que eu estou fazendo, eu estou buscando, então, um ponto fundamental, ideal, tentando alcançar aquilo que há de mais perfeito. E dentro desse estético, talvez não bata muito a ideia do estético filosófico com o estético comercial, por assim dizer. E o design trabalha com comercial, né? Trabalha com a indústria, que é outro problema. Como que a indústria molda, forma, contorna as noções de funcionalidade, as noções de perfeição e as noções do que seja o esteticamente bonito ou aprazível. Para introduzir essas ideias que eu coloquei agora, fazendo uma brevíssima introdução, uma síntese, eu chamo Platão para essa conversa justamente quando, para Platão, o mundo real, o mundo da perfeição, o mundo que verdadeiramente existe, um mundo sem defeitos, um mundo perfeito, é o mundo das ideias, né? Ou o plano das ideias.
Por quê? Platão divide a realidade em dois planos. Primeiro tu tem um plano das ideias e depois tu tem um plano sensível. Nesse plano das ideias, tu vai ter a, as ideias, que são objetos inteligíveis, que é aquilo que eu não posso alcançar pelos sentidos, necessariamente, eu não posso necessariamente ouvir, ver, enxergar, provar pelo paladar, enquanto que na realidade sensível, no plano sensível, tu vai ter ah, isso tudo que é palpável, que é alcançável, que é reconhecível pelos sentidos. Então é tudo isso que eu enxergo, é tudo isso que eu toco, é tudo isso que eu consigo sentir olfativamente. Enfim, Platão vai dizer que, na verdade, o plano das ideias que está aqui, ele precisa ser alcançado. E para ele ser alcançado, eu preciso abandonar esse mundo sensível, esse plano sensível, que é um plano de imperfeições, que é o que tu coloca, né? Justamente que as cadeiras estão sempre mudando, os móveis estão sempre mudando, as mesas, sei lá, as marcas estão sempre mudando. Mas eu penso que todo design, quando ele começa a produzir algo, talvez ele parta das ideias. Nas Mas, artes isso vai ter um problema, mas ele parte de uma ideia do que seria o bom, perfeito, agradável. O belo, inclusive, o belo com B maiúsculo do Platão, o bom com B maiúsculo do Platão. E aí ele vai criar uma cadeira, um móvel, com vistas a essa ideia. E se ele está com vistas a essa ideia é necessariamente perfeita. Ela é necessariamente uma ideia que, para Platão, linkando com o design, para Platão, porém, quando sai dessa ideia, já necessariamente se torna imperfeito. Então, esse abajur, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver esse abajur, mas esse livro, por exemplo, ele algum dia foi uma ideia. No entanto, quando ele se manifesta sensorialmente, quando eu o contemplo sensorialmente, ele se manifesta sensivelmente, eu tenho, portanto, uma especificidade da ideia. E quando essa ideia se manifesta, necessariamente para Platão, ela se manifesta de forma imperfeita. Então, talvez eu não deva me ligar muito neste objeto, mas necessariamente a ideia propriamente dita, né? E aí, nessa coisa de perseguir a ideia, de se guiar, de olhar, de vislumbrar a ideia, eu acabo, como artista ou como artífice, perseguindo essa ideia ou esse ideal, que é perfeito, que não é ilusório, que é eterno, que é perene, que não muda, ele é imóvel, ele é imutável. Então, essas ideias contêm as formas que vão se manifestar no mundo. Talvez os designers procurem essa forma de algum jeito. e um ponto que tu colocou, que eu até anotei aqui, sobre o produto final, que a gente tenta chegar num produto final perfeito, mas não só nós alteramos o produto final, como a gente também altera o processo produtivo dele. Porque o design também está ligado aos processos produtivos. Ele também, além de criar os produtos, nós também temos que ver todos os processos que eles vão passar para otimizar esse processo, Tem uma coisa para muito doida deixar no ele mais design, que rápido. tu pode me corrigir. Vocês trabalham muito com a ideia de coerência, né? Tipo, dentro dos processos, aquilo tem que estar coerente com alguma coisa, tem que estar coerente com a ideia e, de alguma forma, tem que fazer sentido aquilo. E aí vai para a relação do design com a comunicação, né? Sim. E aí, também falando sobre quando tu falou sobre o mundo ideal e o mundo das ideias e o mundo sensível, a gente trabalha com o conceito de característica e característico. E o que seria uma característica? Quando tu falou cadeira. O que seria a característica de uma cadeira? Quando tu pensa numa cadeira, o que que tu imagina? Tu imagina uma cadeira com 4 pés, um encosto, um assento, mas quando tu vai produzir isso e tu vai colocar uma coisa mais, um característico nela, ela precisa ter 4 pés. Uma cadeira precisa ter 4 pés. Uma cadeira precisa ter um encosto. Ela precisa ser feita de madeira, como tu pensou, ou ela pode ser feita de outro material. Então, a gente também trabalha com essa ideia de mundo das ideias, mundo sensível, quando a gente imagina, como tu falou, né? A gente imagina algo, mas a gente tenta, pelo menos da parte de alguns colegas meus e meu também, a gente imagina algo, mas a gente tenta fugir desse óbvio do que seria essa cadeira ideal que a gente pensou.
E aí traz muito, quando a gente pensa em beleza não industrializada dentro do design, para as peças únicas que são criadas, e principalmente móveis criados como peças únicas para de designers como os irmãos Campana, que foram muito presentes dentro da minha formação, porque são exemplos de designers de móveis que eles trabalham com móveis únicos de uma pegada mais artística, eu posso colocar, porque eles pegam materiais do dia a dia e transformam aquilo num móvel. Um exemplo é uma cadeira que eles fizeram, esqueci o nome da cadeira agora, que eles pegaram a estrutura A cadeira tem nome. tem Passada. toda Geralmente eles nomeiam a toda obra. peça única tem nome, né? E aí, antes de se tornar industrial também. Então eles pegaram uma estrutura de metal que eles encontraram na rua, um fios de aqueles fios de amarrar barco e teceram toda a cadeira com esse fio nessa estrutura de metal e fizeram uma cadeira. E aquela peça foi única e eles expuseram ela. Então, quando a gente fala sobre e dentro do design tem muito exemplo sobre cadeira. É o que a gente mais usa. Sobre essa perfeição dentro do design, dessa pegada mais saindo do industrial, indo para a beleza mais artística, é esse trabalho de trazer algo inovador, mas que também mostre para as pessoas que o nosso trabalho pode ser artístico, além da indústria. Tá, já fiz uma cara feia aqui. Anotei algumas coisas. É engraçado como algumas pessoas que ainda não têm uma leitura ainda básica dos conceitos, porque, para quem não conhece, gente, filosofia vai ser justamente uma forma de conhecimento, área de conhecimento, que vai estudar os conceitos. O que são os conceitos? Os conceitos tentam ser as unidades, ou a unidade da multiplicidade. É quando eu reúno inúmeras características distintas de algo e as concentro em uma unidade, e esse uno se torna, então, um conceito. É o que a gente está comentando. Se eu tenho o conceito de cadeira, cadeira precisa ser necessariamente. O conceito de cadeira se restringe a ser de madeira, a ser redondo, a ser quadrado, a ser alto, a ser baixo, a ser preto, a ser branco. Não. Porque o conceito ele engloba todas essas múltiplas características. E esse é um ponto importante, que é algumas pessoas do senso comum confundirem a ideia como ideia única. Mas como que eu vou confundir? Eu tive uma ideia única, ninguém teve essa ideia que eu tive. É uma confusão com a ideia de ideia, com o conceito de ideia, justamente porque as ideias elas são gerais, elas são, entre aspas, universais. Então, uma cadeira que eu tenho uma aqui diante de mim, não vai ser a mesma cadeira que existe no meu local de trabalho, que não vai ser a mesma cadeira que tem na China, que não vai ser a mesma cadeira que tem nos Estados Unidos, mas todas vão ser cadeiras, né? Porque todas estão englobadas no conceito de cadeira. Então essa coisa de ideia única é meio complexo. Por quê? Em Platão já seria aquela coisa de a ideia é geral, no entanto a manifestação dessa ideia pode ser única. Não só pode ser única, como obrigatoriamente ela tem que ser única. Né? Exemplo, eu tive uma ideia de um abajur e tal, não sei o que, essa minha ideia que eu estou considerando que seja única. Não, a ideia de abajur é a ideia de abajur. Existem elementos que fazem com que o abajur seja um abajur. Né? Existe uma espécie de essência, uma forma, uma eidos ou uma ousia que vai dizer que algo tem que... Esse abajur, essa manifestação sensorial do abajur precisa ter para que seja considerado um abajur. Existe algo na cadeira, eu lembro das minhas primeiras aulas na graduação, com o professor Edson Ferreira, de teoria geral, eu acho, que ele dizia, o qual é, portanto, a cadeiridade da cadeira. Então, ele tentando explicar o que é o conceito, e a gente precisava... É o primeiro passo para se fazer filosofia, é entender o conceito de conceito, né? Ele dizer qual a cadeiridade da cadeira, o que torna uma cadeira, qual é a mesidade de uma mesa, que torna uma mesa, né? E isso vai conflitar, eu acabo me alongando porque é uma coisa que precisa de uma certa explicação mais ampla ou mais demorada, que é, toda vez que algo sair da ideia, sempre vai ser imperfeito quando sai do mundo das ideias. Para Platão, tudo que se manifesta sensorialmente já vai ser imperfeito, logo vai ser passível de reparo, logo vai ser passível de atualização, vai precisar ser refeito, ou vai se
destruir ou vai se recuperar de alguma forma, mas vai estar sempre em transformação, porque o mundo das ideias não necessariamente ele passa por transformação. O mundo sensível ele está em transformação constantemente. Então essa cadeira, por exemplo, ela pode ter infinitas, pode não, ela vai ter infinitas manifestações sensoriais da ideia de cadeira, porque nenhuma cadeira vai ser igual à outra. Logo, toda manifestação de uma cadeira vai ser única. É difícil a gente considerar essa ideia de genialidade, de caramba, fez um objeto único, construiu uma cadeira única, porque toda cadeira é única. Mesmo que ele tente reproduzir a mesma ideia dessa mesma cadeira lá, que tu não lembrou o nome, ela ainda assim vai ser uma outra cadeira, né? E essa coisa do óbvio também, fugir do óbvio. Gente, o mundo está aí tentando fugir do óbvio, mas também tem o seu contrassenso, que é a ideia de uma indústria. De uma indústria que produz em larga escala. E até mesmo aquilo que era super original, super óbvio, ou melhor, super não óbvio, o contra o óbvio, o anti-óbvio, acaba sendo engolido por essa indústria. E até o não óbvio é engolido pela indústria, o singular também é engolido pela indústria, quando, por exemplo, tu cria uma cadeira de um designer tal, de um fulano tal super reconhecido, e essa cadeira, por só ter duas dessa cadeira no mundo, ela vai ser altamente valorizada. Sobre-humanamente valorizada. Tipo, ela vai ser extremamente cara, justamente porque ela é única. Pera, mas todas as outras não são únicas também? Outro ponto que eu anotei é quando vai para essa ideia da linha de produção, dessa indústria cultural, e desse problema entre o estético do design aproximado do estético artístico. Seria somente a inovação um pré-requisito para que o estético do design seja aproximado do estético artístico? Tô doido para falar, comenta. Não, é que quando tu falou sobre ideias únicas, o design não acredita em ideias únicas, justamente por ser um pensamento universal, por ter conceitos universais. Todos Tipo, os conceitos são universais. sim. E um exemplo que eu posso dar é numa oficina de produção de joias, de desenho técnico de joias, que em oficinas diferentes, pessoas diferentes tiveram a mesma ideia e desenharam a mesma joia. Sem contato nenhum entre as duas. Sem contato nenhum. Eles não tinham nem proximidade, nem se conheciam as pessoas. Então, quando a gente pensa. Quando eu falei sobre a inovação, trazer essa veia artística, é muito sobre a pesquisa que a gente faz em cima daquele produto para para construir aquele produto. A forma como é produzido, os métodos que são utilizados para produzir aquele produto. Eu acho que é isso que torna o nosso trabalho, alguns trabalhos nossos, muito artísticos. Tá. Gente, antes da gente continuar, eu preciso dar uma olhada, porque o meu celular tá com muito problema, a gente não sabe se ele tá gravando, se ele tá... Aí eu vou dar uma olhada só pra confirmar se ele tá gravando. Tá, vamos lá. Eu ainda não quero entrar nessa parte do design da arte, porque eu acho que isso rende um outro episódio. Isso rende uma outra discussão, porque além de ser formado em filosofia, e apesar de não ser filósofo, mais artista eu sou. E também tenho formação em artes, então dá pra discutir, dá pra render um episódio de 30 horas aí sobre essa proximidade das aproximações dos distanciamentos entre design e arte. Eu quero contextualizar vocês também a partir da leitura de um trecho daqui do texto, porque eu estou jogando por alto algumas ideias, mas vocês precisam de uma espécie de cronograma de pensamento e uma cronologia de pensamento que ajuda vocês a pensarem. Justamente, tem um tópico nesse texto que ele fala justamente sobre a procura do ideal em Platão. Platão descreve bastante e de forma muito mais clara sobre o ideal no seu diálogo chamado A República. É um diálogo de Platão a respeito da justiça, mas também ajuda muito, onde inclusive, nesse diálogo que inclusive consta a alegoria da caverna, ou o mito da caverna, como algumas pessoas comentam, que é um dos trechos mais conhecidos, é uma dos exemplos explicativos mais conhecidos do Platão. O texto diz o seguinte: em A República, Platão descreve Sócrates fazendo perguntas sobre as virtudes ou conceitos morais a fim de estabelecer definições claras e precisas.
Sócrates tinha dito que, abre aspas, a virtude é conhecimento e que para agir de maneira justa, por exemplo, você devia primeiro perguntar o que é justiça. Então, eu penso que no design, antes de eu fazer uma cadeira, quando eu vejo tu fazendo, como é que chama aquilo que vocês fazem? É um painel semântico, não sei, é um painel que vocês reúnem diversas ideias. É tipo um brainstorm, só que com imagens É um também, com painel semântico. textos. É um painel? Eu acho muito bacana porque quando eu peço qualquer coisa pro Iago, ou pra ele criar uma marca, ou pra ele fazer alguma coisa, calma aí, ele monta um negócio cheio de referências. E a palavra que ele usa é referências. E tá super na moda agora a ideia de ref. Ai, qual é a tua ref pra tua coisa? Gente, o que é uma referência? O que é uma ref, se não uma ideia? Né? Então, tipo, eu quero criar uma cadeira. Eu vou buscar referências de cadeiras que conversem com a ideia ou com a manifestação sensorial que eu pretendo que essa cadeira, que essa ideia de cadeira tenha. Então, Platão vai dizer, beleza, eu quero um livro, qual o conceito de livro? Eu quero que determinada situação seja considerada justa, mas o que é a justiça? Eu acho tal coisa super bonita, mas o que é o belo, antes de tudo? Então, Platão, ele pede necessariamente para que a gente, ah, primeiro, pense, contemple as ideias, depois, a partir do conhecimento das ideias, eu consiga vislumbrar uma explicação para as situações específicas, para uma realidade sensorial. Continua o texto. Platão sugeriu que, antes de nos referirmos a qualquer conceito moral em nosso pensamento ou raciocínio, devemos primeiro explorar o que queremos dizer com esse conceito e o que o torna precisamente o tipo de coisa que é, ou seja, a cadeiridade da cadeira, a mesidade da mesa, enfim. Ele levantou ainda a questão de como reconheceríamos a forma correta ou perfeita de qualquer coisa. Platão tem muito essa coisa do correto, amor. Ele é aficionado no claro, no preciso, no que é. E o que é, eu já expliquei para os meus alunos que estiverem assistindo já sabem, eu repeti isso 1000 vezes, principalmente nas aulas de primeiro ano. O que é aquilo que não pode deixar de ser. É aquilo que é eterno, perene, imutável, imóvel, aquilo que não se move, aquilo que não desloca, não se desloca, inclusive. Então, para Platão, o que é o que é correto, é o que é o certo. Não vai acontecer muito no design, antes de eu continuar a leitura aqui, porque isso vai me despertando outras reflexões. Não vai ocorrer muito no design de. E eu amo assistir realities, por exemplo, de maquiagem, eu amo assistir realities de construção de coisas, eu amo assistir corrida de blogueiras, gente. Onde, inclusive, puta que pariu do reality show pra utilizar pessimamente o conceito de conceito. Né? Porque eu tenho um conceito da maquiagem. Eu tenho um conceito de look. Teu cu, tu não tem nada, mana, para com a doidice. Tu tá tendo no máximo uma proposta de look, uma proposta de maquiagem, que isso nem se tornará conceito, né? Conceito é algo muito mais rígido, muito mais complexo, muito mais preciso, rigoroso, coisa que não se tem ali, rigor. Mas tem muito essa coisa de, produziu-se uma cadeira, agora a gente vai ficar com o exemplo da cadeira para sempre. Produziu-se uma cadeira, o designer vai lá, desenha, produz, esculpe, sei lá, constrói a cadeira. E aí vem o outro e diz, eu acho que isso está fora do conceito de cadeira. Eu acho que eu não consigo ver uma cadeira aqui. Acontece muito, pelo menos do que eu já vi, assim, de algumas coisas, de alguns produtos que eu olho e falo, gente, isso não entra no conceito, isso não é um abajur. Acontece na área de vocês? Acontece, mas é mais pela funcionalidade do produto. De alguém, de um designer, criar uma cadeira, ou um abajur, ou um sapato. E já foi. Um sapato que não dá pra calçar. Um sapato que não dá pra calçar, uma cadeira que é muito desconfortável de sentar. A cadeira da Bauhaus, eles têm uma cadeira muito A gente vai famosa. colocar. Eu esqueci todos os nomes das cadeiras, mas eu vou pesquisar e depois vai estar aqui, ó. A gente promete colocar? Promete. Que é uma cadeira super desconfortável. Lembrei de uma coisa. Não dá pro Iago ficar descrevendo os produtos, porque o designer é super visual. Quem foi pra defesa de TCC dele vai saber bem. Tem que ter imagem, porque não dá pra ficar imaginando. Porque cada um vai imaginar uma cadeira a seu modo, né? Então tem que ter a foto. Então, sapatos, muito produtos que tu não sabe como utilizar eles. Então, Entendi. eu esqueci porque eu tava falando disso. Porque as pessoas falam que não esse sapato não entra no conceito de sapato porque Sim, não dá pra calçar. exatamente isso. Então, quando tu cria um produto que a pessoa não sabe como utilizar ele, tipo,
isso se estuda muito em ergonomia, que é chamado de o senso comum. O computador não vai fazer um botão de volume onde o volume aumenta para o lado esquerdo, porque o senso comum é que atualmente o volume para o lado direito. Então, de alguma forma, tem o correto e tem o errado, né? Tem o correto e tem o errado também. Sim. E aí eu pergunto pra vocês, só que você tem aí, certo e errado? só que aí traz o como inovar sem sair desse correto e errado. Gente, como inovar sendo preso. Como inovar seguindo um padrão. Exato. Ou seja, como inovar não inovando. É preso no que tem que ser feito. É como inovar sendo preso no correto. Sim. E aí entra uma frase que apareceu aqui, que é que o design é uma tentativa constante de aproximar o mundo real do mundo das ideias. Tá O que gag? tu acha sobre Tu tá gag, essa frase? Olha, conforme tudo que tu me coloca, de acordo com tudo que tu me fala, O que se entende dessa frase? Que a gente busca tanto essa perfeição do produto para atingir aquilo que a gente imaginou lá no começo, entendeu? sim, e o começo é a ideia. Sim. O problema é o seguinte, isso é o que afasta completamente o design, inclusive, da arte. Mas que tem muitos artistas que são muito mais caracterizáveis como designers do que como artistas. Justamente porque essa frase faz todo sentido na prática de algumas pessoas, na feitura cotidiana de algumas pessoas, tanto designers quanto artistas, que não se tocam disso. Que o design vai ser esse eterno perseguir Pela perfeição. a perfeição, perseguir a ideia. E vai ter muitos artistas, principalmente artistas visuais. Principalmente artistas visuais, artistas plásticos. Ai, porque essa obra de arte tem que retratar exatamente o que eu tô pensando. Teu cu! Isso já não é mais arte. É outra coisa. Aí eu tô polemizando com os artistas, né? Porque isso aqui tem que ser eternamente fiel ao que eu tô pensando. E o que eu tô pensando, eu só penso através de ideias. Então você quer ser fiel à ideia. Lembra lá em Platão que a ideia, ela é perfeição, né? A ideia, ela é corretude, ela é correta, ela é perfeita, ela é clara, ela é limpa, né? Ela é iluminada. E só que quando você produz o seu quadro, você produz a sua pintura, você produz a sua escultura, você produz o seu produto lá, sei lá, a sua cadeira, a sua mesa, porque tem uma diferença entre artista e artífice, que eu vou trazer no próximo vídeo. E o artesão também. Então, tu vai ver que, não ficou do jeito que eu queria. Óbvio que não vai ficar do jeito que tu queria. Porque é apenas uma manifestação sensorial do que seria a ideia, e nesse sentido, óbvio que vai ser imperfeito. Óbvio que não vai ser idêntico, né? E quando a gente acha que ficou do jeito que a gente queria, não ficou. Mas aí tem uma coisa, amor. Que o Platão vai dizer exatamente isso que tu comentaste. Platão vai dizer o que o artista tem que fazer. O que o músico tem que fazer. O que o artista plástico visual tem que fazer. Perseguir a perfeição da ideia. Ele vai ter. E aí tu vai ver, por exemplo, tu já viu as esculturas, óbvio, todos vocês, mas eu vou colocar os exemplos aqui de imagens, se me der vontade, das esculturas clássicas gregas. Tu vê que é perfeito, as proporções são perfeitas, porque o conceito, ele é simétrico, ele é proporcional, ele é harmonioso. Logo, se um artista para ser considerado um bom artista, esse artista tem que perseguir o harmonioso, perfeito, simétrico, matematicamente calculado, né? Então tu vai ter esculturas ali, inclusive o pintinho, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, porque eles não sabem por que os pintinhos das esculturas gregas são pequenininhos. Será que os pintinhos daqueles caras retratados, daquelas pessoas, daquelas personas retratadas, era um pintinho mesmo? Não, é porque é uma questão de proporção, né? Colocar um pênis grande avantajado numa escultura daquela tornaria aquela escultura feia, horrorosa. Ou, como pensado greco-classicamente, distante do ideal, distante do belo. E a ideia, conserva em si, é a ideia do belo, do belo com B maiúsculo, do bom, inclusive. Porque o belo, ele vai pra estética, o bom vai pra moral, por exemplo. E tu vai ter o correto. A ideia é a verdade, né? Dentro da epistemologia. É aquilo que é verdadeiro. Então, eu concordo, mas enquanto alguém que estuda estética,
e semiótica, eu percebo também que é um equívoco gigantesco. É uma frase assertiva, mas é um equívoco gigantesco. Queres comentar alguma coisa? Ou eu continuo aqui a Sim, leitura? um pouco também, pegar um pouco daqui do livro, onde quando a gente olha aqui um pouco falando sobre a história, que onde o design ele persegue essa perfeição e tanto persegue que quando a gente olha aqui no livro que ele fala um pouco sobre a perfeição artística em escala industrial, ele dá o exemplo das cerâmicas, como as cerâmicas eram produzidas artesanalmente e que por serem produzidas dessa forma, elas eram consideradas perfeitas por serem peças únicas também, porque um artesão não consegue produzir uma peça, A mesma peça. a mesma peça duas vezes. E quando eles pegam a cerâmica e levam e carregam essas técnicas de produção para a indústria e otimizam ela para produzir mais peças e produzir peças iguais, é, surge a ideia de perfeição juntamente com o controle técnico que a indústria traz. Uma parte que ela fala aqui, deixa eu só encontrar. A fábrica transforma e padroniza todo o sistema de artesanato para que a peça saia com a qualidade que todo para que a peça saia com qualidade onde todos possam ter a mesma peça e todos possam ter a mesma perfeição na sua casa, porque aqui ele fala sobre uma fábrica que produzia muitas peças para casas de famílias ricas, né? Então eles produziam as peças com a mesma perfeição para que todos tivessem a perfeição dentro da sua casa, que era o que eles queriam com a produção dessas fábricas. O que tu ia comentar? É que, justamente, o que a indústria vai fazer? O que os processos industriais vão começar a fazer? Sem chegar necessariamente nos processos industriais de larga escala, nas linhas de produção. Mas nesses mais, quando tu vai ter, por exemplo, a reprodução de tijolo, né? Quando tu vai ter a reprodução de telhas, que não chega a ser uma larguíssima escala, mas já é uma reprodução. É que os detalhes eles, estão em tentativa de serem minimamente reproduzidos. É, uma, na verdade, uma tentativa de reprodução dos mínimos detalhes. No entanto, mesmo na indústria, as peças não são as mesmas. Mas aí a gente está falando já de uma outra coisa que vai tocar numa indústria cultural, que é o esvaziamento da obra. Uma coisa é você ter. Eu quero muito citar essa obra, mas eu vou citar no próximo vídeo. Acho que é do Rio Piriá, se eu não me engano, o nome da marca dessa obra, mas eu quero comentar depois. Porque eles fazem à mão, no entanto, eles fazem muitas, né, para venda. Então, tu vai ter obras do design, obras na arte mesmo, Mas o que eles colocam, cada uma é única. Eles não usam o mesmo padrão. porque não tem como ser. Por mais que eles tentassem reproduzir o mesmo local, a mesma quantidade de tinta, a mesma técnica de passada do stencil, a mesma não vai ser única. No entanto, há um esvaziamento da obra, porque nisso, por exemplo, as artes performativas ou as artes cênicas, elas vão ter uma vantagem gigantesca. Por mais que tu reproduza uma obra, toda noite há uma exibição de um espetáculo. Não, obviamente não vai ser o mesmo, assim como nenhuma dessas obras, desses painéis vão ser o mesmo. No entanto, nas artes visuais ou nas artes plásticas é muito mais fácil de tu reproduzir, de entrar nessa, de reprodução dos mínimos detalhes para que as pessoas. Porém, gente, aí eu iria para Walter Benjamin, eu iria para a aula da obra. Se você considera um objeto funcional e ele está reproduzido, tipo uma tigela de cerâmica sendo reproduzida em larga escala, não há problema nessa reprodução, a não ser que você tenha exclusividade. Nas artes, você não vai conseguir essa reprodução, porque na arte, toda obra ela é aurática, ou possui uma aura que não pode ser reproduzida. Como? Porque isso vai ser muito problematizado nas capas de revista.
As obras que vêm, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, da Casa Vogue. Se eu tento reproduzir duas vezes o mesmo objeto, já é um problema gigantesco, sabe? Porque, de qualquer forma, não é possível ter que ser reproduzido duas vezes, vai ser uma peça única, cada peça é uma peça, porque ela vai ter a sua imperfeição, a sua singularidade. No entanto, ela está desprovida daquilo que a torna genuinamente única e singular. Então, reproduzir tantas vezes. É tipo a Mona Lisa, que a gente tem uma Mona Lisa aqui. Quantas mil vezes essa Mona Lisa não foi reproduzida, não foi xerocada, né? Diferentemente da obra que foi feita à mão lá pelo Da Vinci e tudo mais, né? Enfim, queres comentar? É, é, de- batendo de frente com essa perfeição que virou um método dentro da indústria de replicar, pegar. Aí a gente achou a xícara ideal para replicar, a gente vai replicar ela milhões de vezes, e batendo de frente com isso, surge o que mais para frente vai aparecer no livro, que é o esteticismo dentro do design. Que ele, que ele surge falando que a beleza não precisa servir para nada, ela só o objeto precisa ser necessariamente belo, mas ele não precisa ter funcionalidade. Que é um pouco sobre falar a arte pela arte, transformar aquilo em um objeto artístico. Ah, já não é design. A gente era nesse contexto que era uma coisa que eu entrava contigo de sempre, que o design ele trabalha com funcionalidade, querendo ou não. No entanto, se tu tem uma leitura radical da arte como aquilo que não é funcional, que é a leitura kantiana, é aquilo que é aprazível por si, ela tem a sua significância estética em si mesma, tem uma distância muito grande. Eu vou fazer essa leitura para terminar, e porque a gente está se alongando um pouquinho também, e estou ligando para a gente ter mil coisas para fazer. Platão falou sobre objetos do mundo ao nosso redor, que são esses objetos criados pelo design, por exemplo. Quando vemos uma cama, ele diz, sabemos que é uma cama e podemos reconhecer todas as camas, mesmo que elas possam diferir em vários aspectos. Cães, em suas várias espécies, são ainda mais variados, apesar de todos os cães compartilharem a característica canina, que é algo que podemos reconhecer e que nos permite dizer que sabemos o que é um cão. Platão argumentou que, para além do fato de existir uma característica canina compartilhada, uma característica cama compartilhada, todos nós temos em nossa mente uma ideia de uma cama ideal ou de um cão ideal que usamos para reconhecer qualquer exemplar específico, que é o que nós estávamos conversando. Por vezes não vai entrar no nosso reconhecimento, porque Platão trabalha com a ideia de reconhecimento. Né? Você tem que reconhecer a ideia. Se eu olho para algo, se eu contemplo sensivelmente algo e esse algo não me remete ao reconhecimento da ideia, ele vai dizer que aquela ideia ou aquele algo não foi bem construído. Aquele algo não foi bem construído. E aí eu vou saltar aqui para dizer que o que é esse mundo das ideias do Platão. O raciocínio levou Platão a uma única conclusão. Deve haver um mundo de ideias ou formas totalmente separados do mundo material. Então, Platão fala, as ideias estão separadas desse mundo sensível. Nesse mundo das ideias, nesse mundo ideal, a ideia do triângulo perfeito ao lado das ideias de cama e de cão perfeitos existiria. Ele concluiu que os sentidos humanos não conseguem perceber tal lugar. Ele só nos é perceptível pela razão. O mundo das ideias só é perceptível pela razão. Platão foi mais além ao afirmar que o reino das ideias é de fato a realidade. E o mundo que nos cerca é moldado por essa outra realidade. Tudo que existe nesse mundo acessível é moldado pelo mundo das ideias. E aqui tem um exemplo bem interessante do livro, que é a ideia dos cavalos. Né? Onde tu tem duas espécies de cavalos, dois tipos de cavalo, duas singularidades de cavalo, só que as duas ideias de cavalo são reunidas, as duas manifestações sensíveis do cavalo são reunidas pela ideia. Acho que vocês não vão conseguir ver. Então, são dois cavalos distintos que estão dentro da mesma ideia. Então, tu vai ter aqui. Platão disse que tudo que nossos sentidos aprendem no mundo material não passa de imagens na parede da caverna, para quem tem mínimo conhecimento sobre a lei da caverna. Ou seja, são sempre sombras da realidade.
Essa crença é a base de sua teoria das formas. Para cada coisa na Terra que temos o poder de aprender com nossos sentidos, há uma correspondente forma. Para todas as milhares, centenas de milhares de possibilidades de manifestação sensível de um abajur, nós temos uma ideia de abajur de certa forma. E eu percebo nas nossas conversas que o design persegue muito essa ideia do ideal, essa ideia da perfeição, né? Até mesmo nas suas buscas de desvios, né? Quero fazer uma coisa estrambólica, quero desviar da norma, mas ainda assim acaba, numa perspectiva do Platão, recaindo na ideia, né? Meio que sem escapatória. E ainda falando sobre essa perfeição, quando nós mudamos para uma perfeição mais estética, lendo aqui um pouco do que eu escrevi, que a perfeição, ela passa a não ser sobre a eficiência, ela é uma experiência estética, é contemplação, e o objeto não precisa ser útil, ele precisa ser belo. E aí entra em conflito o lado mais industrial, onde aquilo precisa ser perfeito para ser reproduzido, para outras pessoas terem. E no meio de tudo isso surge a Bauhaus, que junta que entra falando que a forma segue a função, mas a função pode ser bonita, pode ser bela. E aí eu leio um trecho aqui do livro que fala sobre a fundação da Bauhaus, que o trecho do livro fala: seu objetivo era reinventar o mundo material, unindo o artesanato e as belas artes. Ele apresentou sua intenção para a escola no manifesto em que escreveu: arquitetos, escultores, pintores, devemos todos voltar ao artesanato. Ele também afirmou: não há uma diferença essencial entre o artista e o artesão. A escola iniciou um movimento que foi crucial para a concepção contemporânea da arte, design e arquitetura, onde ele falou que a arte e a indústria podem andar juntas e tudo que pode ser criado ao mesmo tempo pode ter uma função, pode garantir sua função e cumprir sua função perfeitamente. Esse objeto também pode ser bonito esteticamente. Eu não concordo. Eu não concordo porque a singularidade é uma das coisas que mais vai... Me passa aqui o teu microfone. A singularidade é uma das coisas que mais vai ser prezada dentro da arte. Se você reproduz infinitamente a mesma obra e faz cópias dela, você vai tornando a obra opaca. Tudo aquilo de vividez que a obra tinha vai se tornando opaco, né? É tipo tu reproduzir. Eu entendo, pra gente tentar encaminhando para um finalzinho desse vídeo, eu entendo que há a possibilidade de tu criar obras, eu não vou chamar, porque todas as obras são únicas, como eu já expliquei, mas dá pra tu criar obras muito singulares, obras muito exclusivas. Assim como tu pode fazer no design, como tu pode fazer nas artes visuais, nas artes cênicas, blá, blá, blá. Obras muito exclusivas. No entanto, e inclusive nós ansiamos por isso, né? Na contemporaneidade, a gente percebe que antes, esses padrões de produção, a gente queria estar junto com esses padrões de produção. Eu quero ter... Saiu a nova moda de roupa, né? A questão da moda, por exemplo, o advento da moda, como estrutura, não só de produção, mas estrutura epistemológica, dos estudos de moda, tu vai ter que as pessoas querem muito tá na moda. Eu quero ter o que todo mundo tem. Tem um quadro de tal fulano em casa. Tu tem um quadro de tal fulano na tua casa, eu quero ter na minha também. Colocaram tal lajota, aí entra pro design de interiores, entra pra outro tipo de design. Tal coisa, fulano tem... tu vê esses blogueirinhos de merda, fúteis pra caralho, comprando bolsas e bolsas e bolsas, só porque disseram que aquelas bolsas eram exclusivas ou coisa do tipo. Há a possibilidade. O problema é a agregação do sentido a essa coisa. Eu acho que é esse o ponto. Como que se agrega? A nossa cultura está acostumada a agregar sentido a essas coisas?
Porque, volto pro ponto que eu tinha começado, eu acho que hoje a gente tem buscado até mesmo se diferenciar, se distanciar do comunzão. Ai, todo mundo colocou uma parede vermelha na casa. Eu não quero mais vermelho, eu quero preta. Aí depois todo mundo começou. Aí de repente, eu lembro que eu pintei minha casa de preto, né? E todo mundo começou a pintar as casas de preto. Eu falei, puta que pariu, inferno, agora eu quero a minha casa de vermelho. Né? Pode acontecer esse distanciamento. Mas, assim, eu tô falando de um lugar e de um ponto de vista mais crítico. Eu não sei se a galera do senso comum. Eu acho que sim, porque faz muitos anos que eu não assisto novela, mas eu sei que tem uma galera que se guia por novela. Quer usar o que a personagem da novela usa de roupa. Quer usar o que a personagem da novela usa de acessórios. E quer o teu penteado do cabelo de fulana. Ou seja, ela não consegue muito menos adquirir coisas exclusivas, muito menos produzir coisas exclusivas. Como tu encaminha isso pro final? Gente, eu falei que não era pra gente falar isso, mas eu tô com muito ódio. O microfone falhou. É, puxando um pouco sobre o que tu falou, sobre o, um resumão de tudo, né? Sobre como Platão diz que o mundo das ideias e o mundo real, o exemplo que você deu sobre o mundo das ideias e o mundo real. E acredito que é isso mesmo, o design é, é muito inacabado, sempre buscando a perfeição, sempre correndo atrás de melhorar tanto o seu produto quanto a sua metodologia. Eu queria ter E entrado nessa parte de metodologia. pode entrar em outro vídeo, quem sabe. E trazer um pouco também pra gente que o que tu falou sobre as referências que a gente traz de outras pessoas. Hoje em dia, eu não vejo tanto novela, mas eu tava assistindo um vídeo, eu tava assistindo um vídeo sobre influências de moda, que realmente hoje as maiores influências do que vestir, do que usar, estão com os influencers dentro do TikTok, dentro do Instagram. E eu posso fazer um vídeo só meu também sobre isso. Sobre falar um pouco sobre essa indústria da moda. E o Robson também pode falar que ele sabe um pouco também sobre isso. É, como ela tem influenciado tudo hoje em dia, o que a gente come, como a gente vive, o que a gente veste, o que a gente expõe nas nossas redes sociais, porque a gente quer ter a vida dessas pessoas e a gente se esforça para ter o máximo possível, mas não vai existir porque a vida dela não é real, é só uma ideia de vida. Na verdade é aquela coisa. Não é necessariamente quero ter a vida dessa pessoa. O que é produzido por essas redes é justamente o desejo de desejar aquilo. Você deseja desejar. Você quer querer aquilo. Então, o que é produzido em você é o querer. Não é necessariamente ter a mesma casa, não é necessariamente ter as mesmas roupas, a mesma pele, mesmo cabelo. Você só está estimulado e super, ultra estimulado a querer. E sempre querer. E sempre querer. E sempre achar que a sua vida não é suficiente. E sempre achar. E aí, o que é isso, novamente? Aí, volto para Platão. É buscar essa ideia de perfeição, da vida perfeita, da vida ideal, da vida bela, da vida bem aproveitada, da vida. E aí, tacando uma criticazinha em Platão que a contemporaneidade vai fazer, não sou eu, né? Quando a gente percebe que esse ideal não existe. Que essa ideia do belo, que essa ideia do bem, olha, meu bem, isso é papo furado. Você está perseguindo um corpo. E eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos do ensino médio, principalmente do primeiro ano, quando a gente está vendo Platão. Você está em busca do corpo ideal. E se eu te disser que não existe o corpo ideal? Quem foi que disse pra você que o corpo magro é o corpo ideal? Quem foi que disse pra você que a pele branca é a pele ideal? Quem foi que disse que esse padrão, Reinaldo Gianecchini ainda é considerado um padrão? Temos um Depois que ele ponto aí. virou gay, eu acho que ele deixou de ser Ele padrão. virou gay. Ele virou gay. As pessoas viram gay. Inclusive vai sair um vlog meu, eu virando gay, que passaram batom na minha boca e eu virei gay. Inclusive, o designer, quer seja de moda e de outras coisas que tais, o design do dia a dia, o design do cotidiano, vai ditar, inclusive, essas coisas, né? Design do dia a dia. Tem um livro ali chamado Design do Dia a Dia, que é justamente vai ditar o que é bom, o que é belo, o que é bonito, o que é calmo. Que é atribuir todas essas significâncias, né, às coisas. Tipo, olha, essa cor aqui, ela é calma. Se você usar essa cor aqui, ela agita mais.
Aí vai entrar a teoria das cores, vai entrar um monte de outras coisas, né? Então, o design vai modificar subjetividades. E a indústria da produção e do consumo vai ditar essa subjetividade. Gente, já tive ideia de 5 vídeos a partir desse. Então, a gente tentou fazer só uma introdução desse nosso quadro, enquanto o microfone não desliga. Tô bem feliz de ter conversado contigo sobre isso, mas a gente tem outras coisinhas também. Espero que vocês tenham entrado. E quem quiser entrar na discussão, galera que conhece o Iago, que é do design, comenta algumas coisas se vocês também não concordarem. Galera da filosofia, não comentem, porque eu não gosto. Já passei dessa fase de ficar Se você discutindo for isso. artista e se ofendeu com alguma coisa que a gente falou, fique ofendido, a gente não vai mudar nada. Na verdade, eu vou fazer um vídeo pra justificar por que que eu tô te ofendendo.